Olá a todos! Eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e o Waifuísmo Oficial BR. Dessa vez eu trago o tema, Não Sobra Nada para o Betinha. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Para o Betinha sobra apenas os restos. Para se aprofundar nas reflexões desse viés é preciso antes entender o básico das relações biológicas, e comparar com as dinâmicas humanas, concluindo que as dinâmicas sociais apenas são adaptações de mecanismos que antes já existiam no meio selvagem. A compreensão da dinâmica humana pode ser enriquecida quando observamos as relações ecológicas na natureza, embora conceitos mais complexos como parasitismo e mutualismo e outros sejam úteis. Uma abordagem mais ampla, aqui veremos como conceitos mais básicos de instinto, comportamento pode nos ajudar a compreender os padrões sociais. Por exemplo, na natureza, moscas são atraídas por frutas em decomposição, enquanto urubus sobrevoam carcaças em busca de restos. Esses cenários ilustram como certas espécies desempenham um papel secundário, terciário e até quaternário na cadeia alimentar, sendo a eles delegados os restos. A imagem de que moscas e urubus são nojentos não é o que fazem eles ocuparem a função de carniceiros, mas o que os torna nojentos são justamente a posição que eles ocupam. Resumindo, o que fazem os abutres serem carniceiros não é o fato de você achar ele nojento, mas o contrário, você acha nojento por ele ser carniceiro. O mesmo se aplica às moscas e baratas, por exemplo. Analogamente, o homem beta se encontra numa posição semelhante no amado ecossistema social, aproveitando o que resta após as escolhas de maior risco feitas por outros, quase como se eles não pudessem se opor a esse fatídico destino. Mas ao contrário dos animais aqui citados, nós humanos somos racionais e temos a capacidade de escolha. Se algo não está bom, podemos negar, rejeitar um papel, não importa se impõem ou não. Ironicamente, o nojo que o senso comum tem do Miqueias não se refere a ele ser um beta, mas porque ele aceita as migalhas reais, se sujeita a isso, por pura e simples carência. Ou seja, metáfora se encaixa perfeitamente no contexto das relações contemporâneas. Enquanto as mulheres na juventude frequentemente escolhem parceiros por seu status, aparência ou aqueles que possuem mind ou porque estes proporcionam as famigeradas, fortes emoções, priorizando aos cafajestes, chades, ou até indivíduos com indou questionável, como os Zé Droguinhas, o homem mediano, ou Betinha, é deixado de lado. A razão? Ele não possui status, aparência ou a capacidade de gerar adrenalina e excitação emocional que muitas vezes guiam as escolhas femininas. Assim como na natureza, os recursos limitados de atenção e atração são distribuídos primeiro para os que dominam o topo da cadeia alimentar. Assim concluímos por A mais B que o Betinha nunca será amado, mas qualquer pseudo-validação que ele receber será uma negociação completamente arbitrária. A situação do homem beta é agravada pela comparação com figuras que, embora frequentemente irresponsáveis ou danosas, despertam um fascínio difícil de ser ignorado. Este padrão demonstra como a dinâmica de poder e emoção dita as escolhas românticas e sociais. Infelizmente, para o beta, resta apenas o papel do abutre, recolhendo os fragmentos de relacionamentos que outros usufruíram e desprezaram. Tal realidade ressalta um desequilíbrio estrutural nas interações modernas. Entender essa dinâmica também exige compreender que, diferentemente dos padrões naturais de sobrevivência, o contexto humano adiciona a camada de escolha consciente. O homem beta não é apenas passivo, ele é também produto de um sistema que valoriza o brilho momentâneo em detrimento da estabilidade ou das virtudes menos aparentes. O paradoxo do sexto sentido feminino. Frequentemente ouvimos mulheres afirmarem que são guiadas por um sexto sentido infalível em suas escolhas amorosas. Elas destacam uma suposta intuição que lhes permitiria identificar o que é melhor para si. No entanto, quando essas escolhas resultam em decepções, a narrativa muda. É comum ouvir frases como, eu não tenho bola de cristal, ou, não estava escrito na testa dele que ele não prestava, numa tentativa de esquivar-se da responsabilidade de suas próprias escolhas. É fácil reparar nas narrativas femininas como elas sempre são as vítimas, e não têm nenhuma responsabilidade de consequência sobre situações que elas mesmas escolheram passar.
por isso na mente dela não importa o quão imoral seja, um homem beta aos olhos dela tem a obrigação moral de pagar pelo erro de outros homens que ela deu moral anteriormente. Esse contraste entre a autoproclamada intuição e os resultados frustrantes expõe uma incongruência na forma como as escolhas são justificadas. Aqui nos cabe uma reflexão: as fortes emoções sempre são mais fortes, e por isso vemos mulheres visitando a cadeia, mas nunca a obra onde seu marido trabalha. Esse senso parece brutal para você? Talvez esteja na hora de desligar-se do apego emocional e perder todas as esperanças, pois aqui é onde o grosso entra, literalmente. Este padrão parece familiar especialmente na juventude, quando as mulheres frequentemente optam por parceiros que oferecem fortes emoções, mesmo que sejam destrutivos. Esse padrão é facilmente entendido quando estudamos a hipergamia, em grupo, e a hibristofilia.nomsmk momento que a mulher mídia está se aventurando no carrossel. O homem beta é delegado ao ostracismo, pois ele não oferece a adrenalina de um relacionamento instável. Isso acaba sendo uma forma consciente, inconscientemente de estratégia, pois ao criar neles a escassez, aumentará as possibilidades do mesmo aceitar as migalhas ao final. Voltando a falar sobre a intuição feminina, curiosamente, essa mesma intuição que falha em identificar os sinais óbvios de comportamento nocivos é utilizada como justificativa para afastar homens considerados monótonos ou sem graça. A Tartle, mas isso é conversa de ressentido. Na verdade estou apenas falando fatos que poucos ousam falar. Já me ressenti por isso, mas hoje entendi que o modo de operação da natureza sempre será o mesmo independente de suas opiniões, aceitação ou ressentimento. Voltando ao assunto, fica claro é que essa intuição não é um dom e não é infalível, mas uma racionalização de decisões impulsivas guiadas por emoções momentâneas, que ao não atender às suas expectativas, ao invés de assumir os riscos de suas escolhas e ações como adultas, elas se vitimizam e terceirizam a responsabilidade. E é por isso que discursos como os da Red Pill de não se relacionar seriamente com emissol ou ex-carroceleira incomoda tanto. Ao invés de prever problemas óbvios, elas frequentemente os ignoram, em nome da adrenalina, especialmente quando o parceiro em questão representa um desafio ou traz consigo uma aura de perigo e mistério. Isso é muito reforçado pelo tipo de obra literária que elas gostam de consumir, só que o mundo real é completamente diferente da ficção, e sabendo que elas sabem que precisam dos miqueinhas disponíveis quando tudo der errado, pois não é questão de se, mas de quando. Para o beta, resta apenas esperar de longe enquanto essas escolhas se desdobram em ciclos previsíveis de drama e arrependimento. A desconexão entre a narrativa do sexto sentido e as consequências práticas dessas escolhas revela um padrão de decisões que frequentemente prioriza a intensidade em detrimento da estabilidade. E, mais uma vez, o homem beta é relegado à posição de segunda, terceira e última opção. Sempre existirá um betinha. O comportamento observado na juventude muitas vezes tem repercussões em estágios posteriores da vida. Durante os anos mais vibrantes, quando as opções são abundantes, o homem beta é descartado. Contudo, à medida que as experiências negativas acumulam consequências, a segurança que o beta oferece passa a ser a contragosto uma opção viável. O carrossel de varas da juventude cede lugar à busca por estabilidade. Mas já não com as mesmas condições iniciais, o homem beta se torna a alternativa prática para muitas mulheres que carregam consigo bagagens emocionais ou até físicas de suas escolhas passadas, filhos de relacionamentos anteriores, traumas e expectativas desajustadas muitas vezes são transferidos para o beta, que, pela escassez de opções, frequentemente aceita esses termos. Digamos que o Miqueias é o sujeito que paga o preço da irresponsabilidade feminina e da diversão gratuita de todos os parceiros anteriores dela, pois dele será exigido tudo o que ela não exigiu dos outros. O que há de genuíno nisso? Qual moral a libertina mulher moderna tem para criticar o homem que consome os serviços de GP, por exemplo, sendo que o próprio carrossel é depois o miqueísmo é visivelmente muito mais imoral? Mas só é imoral o que elas é meia dúzia de cavaleiros brancos acham. Tá bom então, bastião da moral relativa. Sim, quando a farra acaba e a realidade bate a porta, o beta antes ostracizado é visto como a rede de segurança, alguém que estará ali para assumir responsabilidade alheia,
independentemente do passado que a honradinha carregue. Essa dinâmica cria um desequilíbrio nas exigências, o famigerado alpha fax beta bucks, ou como dizem em português, cria regras laravos betas, mas exuquecem as regras diante do destacado. Assim, o beta, que foi rejeitado nos anos de juventude, agora enfrenta uma lista de requisitos que não foram impostos aos parceiros anteriores. O contraste entre as condições permissivas oferecidas aos cafajestes e as imposições feitas ao beta é flagrante. Isso reforça a percepção de que ele está recebendo apenas os restos do que sobrou, tanto emocional quanto fisicamente, e não há nada de genuíno nisso. Imagine a situação: numa festa de aniversário o bolo é partido, aqueles que o aniversariante tem mais afinação ele oferece os primeiros pedaços. O Miqueinha nesse cenário receberiam os farelos que restaram, e ainda ouviria: foi de coração. Agora pergunto novamente: o que há de genuíno nisso? Por isso dizemos que o Miqueinha paga caro por uma relação negociada onde ele não é valorizado, mas é apenas um prêmio de consolação, pois, se a sua digníssima tivesse a juventude de volta, não estaria com ele. Além disso, podemos afirmar essa troca desigual acaba desvalorizando ainda mais o homem beta. Ele não é escolhido por suas virtudes ou qualidades, mas pela ausência de opções mais atraentes para essas mulheres. Isso contribui para o sentimento de frustração e deslocamento que muitos homens conscientes sentem na modernidade, e aqueles que se anestesiaram precisam constantemente copar para se sujeitar a este papel. A ignorância às vezes é uma bênção, mas na maioria das vezes te livra de fardos que você não precisa carregar. São estes betas que assumem o risco de assumir a responsabilidade pelo esperma alheio, vulgo Enzo, não tendo autoridade nem sendo respeitado. Ainda dizem: pai é quem cria. A própria mulher não estaria com ele se ela não fosse emissol, e ele ainda corre risco de perder seus bens e pagar pensão socioafetiva, levar uma falsa acusação só para a começar. E aqui vamos a um próximo tópico: o medo das alternativas masculinas. Um dos maiores temores associados ao surgimento de filosofias como o Red Pill e movimentos como o waifuísmo ou a adoção de dolls é a possibilidade de o homem beta encontrar alternativas mais seguras e igualmente satisfatórias que independem delas. Essas opções oferecem uma saída para a dinâmica desigual em que ele é colocado como plano B. O homem que se valoriza nem considera uma opção aquelas que o delega a papéis secundários. Ao investir em alternativas menos problemáticas e emocionalmente ou psicologicamente desgastantes, o beta pode recuperar uma autonomia que muitas vezes lhe foi negada. A resistência a essas filosofias é compreensível do ponto de vista de quem controla o acesso ao afeto e aos relacionamentos. Quando os homens percebem que podem escapar do ciclo de rejeição e aproveitamento, todo o poder que essas mulheres tinham sobre eles se dissipa. Isso explica por que há tanto desprezo ou deboche direcionado a homens que optam por alternativas tecnológicas ou filosóficas. Dolls e waifus oferecem uma segurança emocional que muitos homens não encontram nas relações tradicionais, sem falar que uma love doll da qual apenas você é dono, é bem mais limpa que uma orgânica que teve centenas de parceiros, com histórico de aventuras com desconhecidos, e em locais como caçamba de lixo, matagal, ou construções abandonadas. As dolls não têm bagagens emocionais, não fazem exigências, cumprem com seu propósito, não trazem problemas, e ainda causa choradeira nos NPCs. Resumindo, é só vantagem. Isso as torna uma opção cada vez mais atrativa, especialmente para os homens que entendem a dinâmica desfavorável que os aguarda se eles continuarem a projetar suas expectativas em relacionamentos convencionais. Para as mulheres, a única forma de superar essas alternativas é evitar-as passar pelo carrossel, mas isso quatro-las não farão, então tome-lhe doll pill. Caso elas se comportassem diferente, acredito que muitos caras estivessem dispostos a reconsiderar uma negociação dos relacionamentos, visto que as últimas gerações estejam já condenadas. Não tenho expectativas otimistas no aspecto das relações orgânicas, mas arrisco dizer que o futuro é waifuísta e tecnogâmico. Embora por fatores socioculturais óbvios, o número de gado sempre será maior. Homem beta, ao perceber que pode viver em paz sem carregar o peso emocional de escolhas alheias, simplesmente não precisará aceitar migalhas emocionais, restos sexuais,
Libertando-se Soul Ciclo e se libertará deste jogo de dados viciados onde ele sempre perde. Se gostou desse vídeo, considere curtir, comentar e compartilhar, para que alcance a mais pessoas. Eu fico por aqui. Até a próxima.